Se você já passou dos 58 anos, pare tudo o que está fazendo por um momento e me escute com atenção. O que eu vou te contar agora pode ser um divisor de águas para sua saúde, sua força e até mesmo sua liberdade de ir e vir. Existe uma condição que se desenvolve em silêncio, muitas vezes sem dar nenhum sinal claro, e ela está presente no corpo de milhões de pessoas mais velhas, talvez até no seu, sem que ninguém perceba até ser tarde demais. Estamos falando da perda progressiva de força e massa muscular. Um problema sério que vai se instalando aos poucos, como se o corpo estivesse desligando devagarzinho. Não é simplesmente envelhecer. Não é normal da idade. É algo muito mais sério, que tem nome e consequências graves. Sarcopenia. Um nome que pouca gente conhece, mas que está roubando qualidade de vida de forma sutil todos os dias. A maioria das pessoas acha que a sarcopenia só afeta quem está acamado ou quem não se cuida, mas a verdade é outra. Ela começa muito antes disso, e a principal armadilha é justamente essa. Ela não causa dor, não causa febre, não incha, não dá sinais visíveis no início. Enquanto você está aí, sentado assistindo esse vídeo, seu corpo pode estar perdendo músculos importantes, os mesmos que te ajudam a levantar da cama, a subir um degrau, a carregar suas compras, a caminhar com segurança pela rua. Quando você sente que está mais devagar, que perde o fôlego com mais facilidade, ou que sente as pernas trêmulas ao se levantar, isso já é um grito do seu corpo pedindo socorro. Veja bem, isso não acontece só porque você está ficando Claro que a idade influencia, mas a raiz do problema está muitas vezes naquilo que você não está comendo. Sim, a alimentação tem um peso enorme nesse processo. E o que me preocupa é que tem um alimento básico, simples, barato e poderoso que está sendo deixado de lado por muitos idosos, justamente quando eles mais precisam dele. Um alimento que poderia estar no seu prato agora e que tem o poder de ajudar a preservar sua força, proteger seus ossos e até te dar mais disposição para as pequenas tarefas do dia. Você já parou para pensar por que está mais difícil levantar? Por que subir 2 lances de escada parece um desafio? Por que suas pernas tremem mais que antes quando você carrega uma sacola do mercado? Tudo isso pode ser sinal de que seu corpo está perdendo sustentação muscular. Mas o mais importante é que ainda dá tempo de reverter esse quadro, desde que você saiba o que fazer a partir de agora. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar qual é esse alimento milagroso, que aliás não tem nada de exótico. Ele está presente em feiras, mercados e provavelmente até na sua casa. E mais, vou te contar a história real e inspiradora de um senhor que reconquistou sua força e independência depois de fazer uma pequena mudança na alimentação. E olha que ele nem imaginava que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. Mas, antes de tudo, você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. A partir dos 45, o corpo humano começa a passar por alterações que afetam diretamente o sistema muscular. O que isso quer dizer na prática? Que, mesmo sem perceber, você pode estar perdendo tecido muscular ano após ano. Quando essa perda se intensifica menos, geralmente por volta dos 65, o organismo já não responde tão bem ao que antes era normal. Uma caminhada, subir uma escada, sair da cama sem apoio, e aí vem o erro mais comum. Muita gente acha que está se alimentando bem só porque não sente fome, mas comer pouco, especialmente proteínas, é um dos maiores gatilhos para acelerar esse processo de fraqueza. Muita gente acorda, toma apenas um café preto com um pedaço de pão branco, e à noite, uma sopa bem rala. Parece saudável, leve, mas o corpo está ficando sem combustível para manter os músculos. É como tentar fazer um carro funcionar. Sem gasolina não adianta. E tem mais, o apetite realmente diminui com o tempo. É natural, mas isso não significa que o corpo precise de menos nutrientes. Pelo contrário, é justamente nessa fase da vida que a nutrição precisa ser estratégica e completa. Não é quantidade, é qualidade. E o que estamos vendo é um cenário alarmante. Idosos que comem menos, se movimentam menos e perdem força todos os dias, sem entender o porquê. Então, você já deve estar se perguntando:
Que alimento é esse que pode virar esse jogo? A resposta vem logo mais, no segundo bloco, mas já vou te dar uma pista. É algo que foi injustamente condenado por anos, mas que a ciência hoje reconhece como um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente para quem está envelhecendo. Um alimento que entrega aminoácidos essenciais, vitaminas importantíssimas e proteína de alta absorção. Ou seja, seu corpo aproveita praticamente tudo o que ele oferece. Mas antes de revelar esse segredo, quero te convidar a refletir. Você já sentiu que está mais fraco? Já teve dificuldade para se levantar? Já evitou sair de casa por medo de tropeçar ou se cansar demais? Se sim, isso pode estar diretamente ligado à sarcopenia. E mais importante ainda, é totalmente possível mudar isso com ações simples e consistentes. Chegou a hora de revelar o alimento que pode ser o ponto de virada na sua saúde muscular. E não é nenhum pó importado, cápsula cara ou fórmula mágica. O nome dele é ovo. Isso mesmo, o simples e acessível ovo. Por muitos anos, ele foi tratado como vilão, acusado de aumentar o colesterol, de ser pesado para o estômago e até de engordar. Mas hoje a ciência já reconhece. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem, especialmente para quem está na fase madura da vida. Para você ter uma ideia, o ovo contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir e reparar músculos. Além disso, é fonte de colina, menos uma substância que auxilia na memória, menos e de vitamina D, que tem papel direto na saúde óssea e na absorção de cálcio. Não é à toa que especialistas em longevidade do mundo inteiro estão recomendando o consumo regular de ovos para pessoas acima dos 50 anos. E o mais interessante, ao contrário do que se dizia no passado, comer ovo não aumenta o colesterol da maioria das pessoas. Pelo contrário, ele ajuda a equilibrar o organismo. Agora, quero que você conheça uma história real. O protagonista se chama Seu Arlindo, um senhor de 72 anos que mora no interior de Minas Gerais. Ele sempre foi ativo, trabalhou com tapeçaria por décadas, cuidava do quintal. Ia na feira toda semana, mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Ele começou a se sentir mais cansado. Deixava de ir ao mercado por preguiça menos ou melhor, por falta de energia, até que um dia escorregou no banheiro e quase não conseguiu se levantar. Aquilo acendeu um alerta. Era como se eu tivesse perdido a firmeza nas pernas. Ele contou, preocupada. A filha dele o levou a um geriatra, que após uma avaliação completa, identificou sinais claros de sarcopenia. O médico explicou tudo com calma, mostrou o que estava acontecendo e, o mais importante, indicou uma mudança na alimentação. A principal recomendação: incluir 2 ovos cozidos no café da manhã, todos os 10, acompanhados de frutas e uma fatia de pão integral. Pode parecer simples demais, mas foi aí que tudo começou a mudar. 3 semanas depois, seu Arlindo já sentia a diferença. Ele mesmo disse que parecia acordar mais vivo. Tinha mais ânimo para andar. As pernas não tremiam mais ao levantar. E ele voltou a cuidar das plantas que tanto gostava. M2 Messes perdeu o medo de sair de casa sozinho e hoje já está até caminhando na praça com os amigos de novo. Tudo isso sem gastar com remédios caros, menos apenas comendo melhor e se movimentando com mais consciência. É claro que não foi só o ovo que fez isso. Ele também começou a fazer alongamentos leves em casa. Subia e descia o degrau da escada algumas vezes por dia e tomava sol logo cedo. Mas sem o reforço nutricional, nada disso teria tanto efeito. O ovo foi a base, a fonte de força que o corpo dele precisava para reagir. E o mais bonito dessa história, ele se sente vivo de novo, como se tivesse reencontrado uma parte de si que havia se perdido com o tempo. Isso é o que acontece quando a gente entende o que o corpo está pedindo, quando a gente respeita o que ele precisa. E é isso que eu quero que você leve daqui. É possível envelhecer com força, com dignidade, com independência, e isso começa na sua cozinha. Se você é daquelas pessoas que passou a vida inteira ouvindo que ovo faz mal, talvez agora seja a hora de rever isso.
A ciência evoluiu, o conhecimento mudou, e acima de tudo, o seu corpo precisa de nutrientes de verdade. Comer bem não precisa ser complicado, precisa ser inteligente. E, antes de continuarmos com as outras duas revelações importantíssimas, sim, ainda tem mais 2 pontos que podem transformar a sua saúde. Eu quero fazer um convite para você que está me assistindo até aqui. Se esse conteúdo já fez você refletir, se de alguma forma te tocou, se te lembrou alguém da sua... Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te impactou até agora. Pode ser só uma palavra, pode ser um emoji, mas deixa algo aqui, porque isso me ajuda a entender que você está comigo, que faz sentido continuar criando vídeos como esse. E mais, pode inspirar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que você. E aproveita também para se inscrever no canal. Mas não só por mim. Faz isso por você, porque toda semana eu trago conteúdo real, direto, sem enrolação, para quem quer viver melhor, com mais saúde e mais lucidez. E não é aquele papo chato de sempre de curte, comenta e compartilha. Nada disso. Eu tô falando de conexão. Se você sentiu isso aqui hoje, então faz parte dessa comunidade. Vem com a gente. Agora que você já entendeu o impacto poderoso de um alimento tão simples como o ovo, vamos falar de mais 2 aliados que quase ninguém dá atenção, mas que têm um papel gigante na manutenção da massa muscular, da energia e até mesmo do bom humor após os 50 anos. O primeiro deles é algo que muita gente consome errado ou deixa completamente de lado: água. Isso mesmo! Parece bobo, mas ouve só. À medida que envelhecemos, nosso corpo perde parte da sua capacidade natural de perceber a sede. É como se o alarme que nos avisava que era hora de beber água começasse a falhar. Resultado, muita gente passa o dia inteiro praticamente desidratada sem perceber. E o que isso tem a ver com força muscular? Tudo! Quando você está desidratado, seus músculos perdem elasticidade, sua circulação fica mais lenta, e seu metabolismo despenca. Isso sem falar no impacto direto na sua disposição mental. Sabe aquele cansaço que parece não ter motivo? Pode ser apenas falta de hidratação. É como tentar fazer uma planta florescer sem regar. Não vai rolar. Agora imagina que o seu Arlindo, da história que te contei, além de comer os ovos, começou a tomar 2 copos de água assim que acordava. Outro antes do almoço e outro no meio dela. Essa simples atitude fez com que os nutrientes que ele consumia começassem a circular melhor no corpo. Ele começou a suar mais nas caminhadas e a sentir menos dor nas articulações. A pele ficou mais viçosa, o intestino começou a funcionar melhor. E até o sono melhorou. Mas atenção, a água tem que ser pura. Nada do refrigerante, suco de caixinha ou chá gelado com açúcar. E ela precisa ser tomada aos poucos durante o dia. Não adianta beber 1 litro de uma vez só. O segredo está na constância. O segundo aliado que quero te apresentar agora é o feijão. Esse mesmo que acompanha o arroz no prato do brasileiro, mas que pouca gente valoriza como deveria. O feijão é uma bomba de proteína vegetal, fibras, ferro e minerais. Só que tem um detalhe: ele precisa ser bem preparado para não causar desconforto. Quando bem cozido, de preferência sem excesso de temperos industrializados, o feijão fortalece a saúde intestinal, melhora a absorção de nutrientes e ajuda a manter a saciedade por mais tempo. Mas o que pouca gente sabe é que ele também contém lisina, um aminoácido essencial para a regeneração muscular. Ou seja, ele é tipo um cimento natural para os seus músculos. E tudo isso num alimento barato, acessível e culturalmente presente na nossa mesa. Tem gente que torce o nariz dizendo: mas feijão dá gases, dá assim, sei vou. Não preparar direito, deixar de molho por algumas horas, trocar a água do cozimento e adicionar temperos naturais como louro, alho e cominho, já faz toda a diferença. O intestino agradece e o corpo absorve o que realmente importa. E sabe o que é mais curioso? Muitos estudos modernos vêm mostrando que populações que mantêm o consumo regular de leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, têm maior longevidade
e menor risco de desenvolver doenças degenerativas. Isso acontece porque esses alimentos oferecem uma base nutritiva que sustenta o corpo, principalmente na fase madura, onde cada nutriente conta. Agora, quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já parou para pensar que talvez a sua falta de energia ou dificuldade em ganhar massa muscular não seja culpa da idade em si, mas daquilo que você está ou não está menos colocando no prato? Essa é uma reflexão profunda e eu te convido a fazê-la agora. Talvez não seja sobre acrescentar algo caro ou milagroso, mas sim voltar ao básico com consciência e estratégia. E olha, se você chegou até aqui comigo, porque voca sei, importa com a sua saúde, com sua qualidade de vida e principalmente com o seu futuro. E por isso, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal. Mas não é só clicar no botão não. Quero que você entre mesmo para essa comunidade. Participe dos comentários. Traga suas dúvidas, suas histórias, suas experiências. E, falando em experiências, me conta aqui nos comentários. Qual alimento da sua infância você sente que te fazia mais forte? Pode ser aquele prato da sua avó, algo que você comia no interior, ou até um hábito que perdeu com o tempo. Resgatar essas memórias também é parte do processo de cura e fortalecimento. Vamos trocar vivências por aqui? Vai ser bonito ver essa rede de histórias tomando forma. Aliás, essa troca é o que dá vida a esse canal. E quando você interage, além de fortalecer esse espaço, você também inspira outras pessoas que às vezes estão passando pelos mesmos desafios. Então comenta. Mesmo que seja só um emoji com significado, isso já vale demais. Agora respira fundo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar um segredo pouco falado que está por trás da perda muscular acelerada em adultos acima dos 50 e mais. Vou te mostrar como combater isso com atitudes simples que cabem no seu dia a dia. Pronto para ir além da alimentação e entender o papel das emoções, do toque e até da espiritualidade na saúde do corpo? O poder esquecido do toque, da emoção e da espiritualidade na força do corpo. Se até aqui a gente falou muito sobre nutrientes, proteínas e alimentos, agora quero te convidar a olhar para algo mais sutil, menos, mas que muitas vezes é exatamente o que falta para o corpo funcionar direito. O toque humano, o afeto e a saúde emocional. Pode parecer papo de terapeuta, mas não é. É ciência e é vida real também. Quando um adulto passa dos 50 anos, ele começa a lidar com algo que não é dito em exames de sangue, mas que aparece no brilho dos olhos, no tom de voz e até na maneira de caminhar. A solidão. É nessa fase que muitos perdem pessoas queridas. Os filhos já saíram de casa. O trabalho às vezes não preenche mais como antes. E tudo isso vai minando silenciosamente a energia vital voca já reperou. Como o corpo responde diferente quando a gente recebe um abraço verdadeiro. Tem estudos que mostram que o toque físico, o carinho e o contato humano liberam hormônios como a oxitocina, que ajudam a reduzir o estresse, regulam a pressão arterial e melhoram até a capacidade de regeneração muscular. Ou seja, também é terapia. O corpo responde ao afeto com mais força, mais disposição, mais saúde e tem mais. Quando você se permite viver emoções boas, abra para rir, cantar, caminhar junto de alguém, dançar, nem que seja no corredor de casa. Tudo isso estimula o cérebro a produzir dopamina e serotonina. E sabe o que esses hormônios fazem? Eles reduzem a inflamação, melhoram a digestão, equilibram o sono e, pasme, ajudam até a absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Agora, imagina combinar isso com aquela alimentação inteligente que a gente conversou nos blocos anteriores. É o combo da longevidade. É o caminho de volta para um corpo forte, sem dor e cheio de vida. E o melhor, sem precisar de nada caro ou inacessível. Só o básico, só o verdadeiro. Te conto agora o caso da Dona Aparecida, 71 anos, que morava sozinha desde que os filhos se mudaram para outras cidades. Ela me disse que, mesmo comendo direitinho, fazendo caminhada algo, parecia estar faltando. Foi quando ela decidiu participar de um grupo de leitura na comunidade dela. Lá, além de trocar livros, ela trocou histórias, chorou,
Riu, criou vínculos. 2 semanas depois, já não sentia mais aquele peso nas pernas. O cansaço sumiu. A digestão melhorou. Coincidência? Pode ser, mas eu prefiro chamar isso de cura pelo vínculo. E nesse ponto, entra também a espiritualidade. No OT, falando de religião. Necessariamente, tô falando daquela força invisível que faz a gente levantar da cama num dia difícil, daquela fé que renasce quando você olha para o céu e agradece por estar vivo. Pesquisas recentes mostraram que pessoas com algum tipo de prática espiritual, ativa menos, seja oração, meditação ou rituais próprios, têm menor perda muscular com o avanço da idade. Isso porque a espiritualidade reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse crônico, e melhora a percepção do próprio corpo. Então, se você tem um cantinho de fé aí dentro, cultiva ele. Acende sua vela, fala com Deus, com o universo, com seus ancestrais. Isso te sustenta por dentro. E quando o espírito está sustentado, o corpo acompanha. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda acha que envelhecer é sinônimo de fraqueza? Oh, não. A idade traz sim seus desafios, mas também traz a chance de fazer as pazes com o próprio corpo, com o tempo e com a própria história. E falando em história, se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, se te lembrou de alguém, ou te inspirou a mudar alguma coisinha no seu dia a dia, me conta aqui nos comentários. Quero muito conhecer a sua história, com a vida, com o corpo, com a maturidade. Cada relato aqui fortalece essa comunidade que só cresce. E juntos, a gente vai longe. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Mas não estou pedindo só por pedir não. Tô te chamando para fazer parte de algo maior. Aqui, a gente não fala só de saúde. A gente fala de pertencimento, de esperança, de recomeços. Quando você clica ali em inscrever-se, você não entra só num canal. Você entra numa roda de conversa onde todo mundo tem vez, onde cada voz importa. E a sua, com certeza, vai fazer a diferença. Então vem, clica aí, se junta a nós. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, menos aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Quem sabe essa mensagem não vira semente na vida dela também. E por fim, me conta aqui embaixo, o que você aprendeu com esse vídeo? Qual parte te fez refletir mais? Quero muito ouvir você. Vamos seguir nessa jornada juntos? Porque corpo forte, mente viva e alma em paz é o que a gente merece em cada fase da vida.